Olá, seja bem-vindo a mais uma mini aula dedicada a alunos da disciplina de Tópicos Especiais 1 da Faculdade FTC. Bom, o eixo central, a temática central abordada nessa disciplina é a psicologia organizacional. Como já apresentado em ementa na aula 1, estarei falando sobre a avaliação psicossocial destinada a NR 33 e 35 principalmente, em alguns casos utilizada em NR20, mas não abordaremos ela nesse semestre. Bom, iniciando, vou falar um pouquinho aí sobre a característica, do trabalho do psicólogo junto à segurança do trabalho. Então, as empresas hoje já acordaram para uma gestão de segurança do trabalho, porque entendem que o acidente não é um fator unicausal, né? Não é apenas olhar e falar foi um fator humano, como nós ouvimos sempre, ou apenas uma falta de EPI. Ele é multicausal. Então, na gestão de segurança do trabalho, na qual o psicólogo também faz parte, existe aí um diagnóstico e planejamento de intervenção, existe melhoria e capacitação e também controle e acompanhamento de indicadores e resultados dessas intervenções. Como tudo começou? Bom, a avaliação psicossocial, que é o tema que nós abordaremos no primeiro eixo da disciplina, ela teve a sua primeira aparição na NR33. Para quem não conhece a NR33, ela é destinada a trabalho em espaços confinados. O livro que nós estamos utilizando é aqui a Avaliação Psicossocial, Lúcia Simões Sebem, um livro bastante novo, de conferir 2018, e ela traz aqui um resumo sobre atividades econômicas em espaços confinados, como na agricultura, que são entremonhas, tanques, transportadores, cisternas, na construção civil, que é em poços, em valas, trincheiras. Nós temos aí no concreto, que é na argila, nas pedras, dentre outros locais. A abordagem, abordando a questão como valor e crença, é um dos intuitos da avaliação psicossocial, né? O olhar dela tem um cunho muito de valores e muito de crenças. A avaliação psicossocial ela é abordada em 4 campos de análise. Ela aborda a questão dos estudos das emoções, da cognição, da saúde e dos fatores de estresse. Também aborda percepção de risco a partir de estímulos sensoriais. O que é percepção de risco? É um nível o que o sujeito consegue perceber que aquele local que ele está é inseguro. Os 4 campos de análise da avaliação psicossocial, que são 4, como eu disse, podem e devem ser analisados na sua totalidade. Uma pessoa pode ter uma boa cognição, uma boa saúde e pode saber como ter um bom manejo no estresse, né? Porém, emocionalmente ele não consegue responder às demandas do seu ambiente. Então, muito importante que o psicólogo venha a ter um olhar sobre esse fator. Tá? Vou deixar aqui minha canetinha para separar quando for necessário. Muito bem. Então, um dos focos aí da avaliação psicossocial é a preservação da vida. E a preservação da vida é um valor hoje muito empregado nas organizações. A NR33 ela veio de uma portaria de 96 que tem foco com a análise das emoções desses trabalhadores que atuassem em espaços confinados. Ela é um marco, um divisor de águas, do trabalho do psicólogo dentro desse âmbito. O que é um espaço confinado? Eu disse ali já um pouquinho em alguns locais, mas é qualquer ambiente que ele não foi feito nem projetado para que tenha uma pessoa, a presença de uma pessoa humana. Tem dificuldade também da entrada de luz e também tem muita dificuldade de ser arejado, falta muito oxigênio nesse local. Então não entra ventilação, não entra luz, é escuro, em muitos casos às vezes é úmido também. Então ele não é indicado para trabalho humano. Então toda pessoa que entrar num lugar desse deve ter o mínimo de domínio, controle emocional, que é um espaço fechado,
e aí alguns casos de claustrofobia vai causar aí um certo desconforto. Mas é muito importante que você consulte a NR33 para entender um pouquinho sobre também a norma. Bom, será que o problema fica do lado de fora? É um dos slides que eu trago aí para trabalhar em aula, né? E é aquela falsa crença que os meus problemas devem ficar lá fora da empresa. É um ditado muito utilizado. Mas na saúde mental não é bem assim que funciona. Os fatores lá do lado de fora, eles fazem diferença sim. Porque o que acontece lá do lado de fora tem um impacto muito grande aqui do lado de dentro. Então, a partir do momento que o Ministério do Trabalho começa a cobrar medidas a respeito da avaliação psicossocial, ficamos diante de uma nova crença. Então, existe sim impacto sobre o trabalho, a vida pessoal do trabalhador. Então, ele deve aí ficar atento e nós como avaliadores também. Então, preservação de vida como valor e não como exigência legal. É um passo para o amadurecimento das organizações. Anteriormente nas organizações havia muitas perguntas e poucas respostas a respeito da valorização da vida, do cuidado ativo sobre as pessoas. A avaliação psicossocial, ela não é apenas uma avaliação que você escolhe lá, uma bateria de testes, aplica e acabou. Ela é mais ampla e ela tem como referência a capacidade laborativa do sujeito em questões emocionais. Então, não é uma visão simplista. Às vezes, vai ser levantado pelo avaliador o que há de valor naquele sujeito. O foco na avaliação psicossocial. Então, nós vamos estudar aí também questão de valores, né? E quando eu falo valores pessoais, valores profissionais, as atitudes, né? O que compõe as atitudes, o comportamento. Comportamento e atitude não são termos parecidos, iguais, né? O comportamento, ele está dentro da atitude. A atitude é composto por comportamento, emoção e conhecimento. E cognição, né? Conhecimento dentro da parte cognitiva. Então, as atitudes é uma questão mais ampla. Comportar-se é uma questão mais de resposta. E também avaliar o meio ambiente. Avalia o meio ambiente pessoal, mas e o meio ambiente na empresa. Por que precisamos avaliar? Nós precisamos avaliar porque acidentes acontecem. Os acidentes acontecem por questões comportamentais, de descuido, de desprezo com normas. Acidentes acontecem por fatores emocionais, medos e desejos. Acidentes acontecem por atitudes e valores. Mateus, atitudes e valores por quê? A falta de acidente gera uma falsa crença de que eu nunca vou me acidentar. Porque se eu sempre andei sem cinto de segurança, nunca bati o carro e nunca morri, ou tive um acidente sério, isso reforça positivamente o comportamento de não cuidar da vida. E isso pode virar uma atitude e um valor, que eu não preciso me cuidar tanto porque até hoje não aconteceu nada. E por último, os acidentes acontecem por questões de impulsos e motivações. Nós vemos aqui que tudo que foi citado está linkado com fatores comportamentais, fatores psicológicos. Então, nós temos que entender os fatores do acidente, né? Nós devemos avaliar com que o operário vai lidar. Ele lida com emoções, com impulsos, para responder situações de emergência. Né? O funcionário ele pode estar numa situação tranquila de trabalho, mas minutos depois passar por uma medida de estresse muito pesada. Então, a máxima que tem dentro de algumas organizações de produção a qualquer custo, a cada dia mais ela deve ser extinta dos termos organizacionais. Isso não é papel só do psicólogo, nem do segurança do trabalho, isso é papel de todos, desde a alta gerência até o operacional. Nós não devemos aceitar mais a máxima produção por custo, tá? Porque uma vida custa muito. O ambiente como determinante do risco psicossocial. Nós temos aí grupos sociais, na qual o sujeito busca aprovação e aceitação, e às vezes isso gera ansiedade no seu dia a dia. Nós temos o grupo familiar, que nos gera afeto e pertencimento, é o lar, né? É o local que eu vou
retornar. E quando eu digo grupo familiar, eu não estou restringindo a um tipo de família, a um tipo de estrutura. Seja seja quem for, né? O teu local de segurança, volte que você consiga voltar para ele com bastante tranquilidade aí. Continuando, nós temos também o grupo de trabalho, onde eu espero ter realização e crescimento. Isso faz eu ter aí mais motivação para o meu comportamento no dia a dia. Então, assim, cada ambiente ele exerce um poder muito forte sobre esse indivíduo. Ele é poderoso para fazer com que esse indivíduo cuide da sua vida ou que ele não cuide. Tá? A cultura organizacional é um fator também levado em conta na avaliação psicossocial. E a cultura ela caracteriza um conjunto de crenças, valores, de clima, de objetos simbólicos, de figuras, de cartazes, de demarcações que caracteriza uma empresa. Tá? Então, uma empresa pode ter uma cultura de segurança muito firme, uma cultura que, além de dita, é vivida e ela é propagada, mas também ela pode não ter uma cultura de valorização da vida. Dentro da cultura organizacional, até as ações de reciclagem de informação em cursos com pauta de NR exigem uma política de gestão de pessoas clara, não empregada. Então, nós devemos aí até na hora da reciclagem legal, né, que é exigido por lei, nós devemos ter aí uma pauta bem clara. Existe uma guerra velada, e em alguns locais a guerra é muito aberta, entre produtividade e segurança. É uma escolha que é muito fácil de se fazer para ambos os lados, ambas as partes, né? Em pessoas que priorizam o trabalho acima da vida, acima da segurança, ele fatalmente vai escolher a produção. E pessoas e locais que valorizam a vida, né, vão escolher aí a segurança em primeiro lugar. Nós temos um país que ele é campeão em muitas coisas e que não é de se orgulhar. Uma delas é em acidentes de trabalho. Estamos aí em quarto lugar no ranking mundial. Tá certo? Dentro de uma cultura organizacional, então nós precisamos de uma liderança acolhedora, de uma liderança que ampare, que motive comportamentos seguros. Tá? E isso vale dizer que, para termos uma liderança madura, nós precisamos também de uma capacitação comportamental dessas pessoas. As pessoas não vão entrar dentro de uma empresa e comprar uma ideia de valorização de vida em detrimento à produtividade, se for preciso. Existe ainda uma questão muito legal no ambiente de trabalho que é direito de recusa. É toda vez que eu exercer uma atividade que eu sinto que eu possa me machucar, tá? Então, as empresas devem oferecer suporte mínimo para autocuidado. Então, a norma vem para regulamentar, a norma DNR33, o psicólogo vem para avaliar os impactos sobre a saúde psíquica do trabalhador e a empresa se compromete a garantir treinamento, ambiente organizacional para que a vida continue sendo preservada. Outra questão de cultura, né? Nós temos a cultura da empresa, que exerce esse peso sobre o sujeito. Depois nós temos a cultura familiar, que ela tem um peso muito grande. Então, quanto mais o trabalhador encontra no seu ambiente familiar segurança emocional e afeto, mais ele vai conseguir dar conta das exigências ambientais. Então, se eu tenho uma empresa que fornece, como no slide anterior, suporte mínimo para a segurança do trabalho, e a cultura familiar também é um ambiente de segurança emocional, acolhimento e afeto emocional, faltou aqui o L, né? Mas ele vai conseguir dar conta das exigências do ambiente. Esse ambiente vive nos cobrando, né? Então, quanto mais suporte nós temos no nosso porto seguro, melhor saímos também. Risco psicossocial INR 33 e 35.
É uma pergunta assim, que risco então nós temos no trabalho de NR33, que é espaço confinado, e 35, que é um trabalho à altura? Bom, a pergunta que eu deixo no slide é: o que levaria um instrutor de treinamento de segurança de NR33 a perder a vida por ignorar procedimentos de segurança? Isso foi um fato que aconteceu numa empresa. Um instrutor de NR35 estava com muita pressa de ver o filho nascer. E dentre os 16 itens de segurança que ele tinha que seguir, ele fez só 9. E diante dessa situação, dessa circunstância, o acidente ocorreu e a criança ficou órfã mesmo antes de nascer. Então, a tal falha humana, né, ela remete a alguns à incapacidade, sendo por vezes um motivo de punição e advertência. Então, foi uma falha humana, como se falha humana fosse a coisa mais aceitável do mundo. Mas, Mateus, todos nós erramos. Errar é quando você tenta algo e não consegue. Procedimento de segurança é inegociável. Então nós devemos ver dentro da avaliação psicossocial o quanto eu me permito não cumprir normas mínimas de segurança. Então nós não podemos negar fatores psicossociais dentro das atividades laborais do dia a dia. Tá? E uma coisa que eu disse aqui no terceiro tópico aqui embaixo, tem um homenzinho com máscara. Ele diz assim, se eu não posso levar minha casa para o trabalho, também não posso levar meu trabalho para casa. Isso acontece, né? E acontece. Né? Às vezes eu levo para casa o meu trabalho e às vezes eu levo o trabalho em minha casa. Os mundos se misturam. Então esse colaborador ele precisa de avaliação. Nesse processo, gente, que o psicólogo se coloca para avaliar quem vai entrar, ele está no papel de avaliador e não de cuidador. Então isso tem que ficar muito claro, que é uma distância muito grande. Porque a avaliação psicossocial é prevenção. Olha que bacana, né? Através da avaliação psicossocial você evita que uma pessoa que tenha um descontrole emocional forte venha a exercer uma atividade ao qual ela pode vir a óbito, tá certo? Os riscos psicossociais estão aí o estresse, assédio moral na relação de poder de liderança e liderado. Então, o Mateus tem que avaliar a relação do líder com o liderado? Sim. Se eu tenho um líder muito punidor, muito carrasco, eu posso elevar o nível de estresse por conta do assédio, né? Então, o assédio ele faz com que o estresse aqui atrás, né, gere impactos. A violência ambiental, do local de trabalho, seja onde for, o ritmo de trabalho, né? Eu descanso ou eu acho que eu sou uma máquina? Tem uma postagem que eu coloquei e tem lá, a gente sempre quando vai baixar algum arquivo, né, aparece lá assim, clique, né, no ponto não sou um robô. E às vezes a gente precisa clicar isso na gente mesmo, nós não somos robôs. Contratação gera estresse, riscos psicossociais, gera porque se você está no momento do processo seletivo, desde já você já está em autocobrança. O envelhecimento ativo, inevitável, exigências elevadas, a vida familiar e tudo isso que vai gerando um fator principal que é o estresse, viu? Vamos tomar muito cuidado disso e como avaliadores levar em conta todos esses fatores. Então, a bagagem. Nós temos uma bagagem aí muito grande porque nosso bagageiro é ilimitado. Nosso bagageiro é gigante. Isso é bom, porque eu posso trazer muitas coisas boas, mas também muitas coisas negativas. Não tem como negar que cada pessoa traz consigo uma bagagem. Uma história, memória, preocupação, anseio, ambições. E não tem como negar que essas bagagens gerem um impacto no psiquismo. E nós psicólogos temos aí a perícia, a capacidade de ver o quanto essa bagagem está afetando a vida desse sujeito. Cuidado com a bagagem, tá? Risco intrapessoal é um dos riscos, nós vamos ver outros riscos também. O risco intrapessoal diz respeito a tudo que envolve a interação do sujeito com o seu meio social. Intra não é
é o indivíduo consigo mesmo, né? Então, como que ele se relaciona com essas variantes, tá? Imagine o técnico da Coelba ter que cortar a luz em um bairro muito perigoso. Que coisa, né? Digamos que ele vai ter que ir lá e o pessoal tá falando muito, tá dizendo muito que lá tá muito perigoso e ele fica um pouquinho preocupado, né? Com isso tudo. Eu só vou fazer uma ressalva aqui, tá? Que eu coloquei o texto do intra no inter, né? Aqui é interpessoal, tá certo, gente? Depois eu corrijo lá no slide e aqui é interpessoal, tá? Então tudo que envolve o sujeito em interação com o seu meio social. Pode ser família, amigos, vizinhos. Então, na questão de interpessoal, o sujeito vai cortar a luz atrasada do técnico, o cara é técnico da Coelba, vai cortar a luz atrasada de um sujeito muito perigoso, de uma favela ou de um local lá muito perigoso. E aí já falaram, né, que o último que foi lá levou foi um tiro. Como que vai lidar com isso? Mesmo porque ele sabe como não levar um choque, como não fechar um curto-circuito, mas ele não tem curso de como lidar com locais perigosos, com pessoas perigosas, tá? O intrapessoal, aqui que eu repeti o que estava errado, né? Aí é a pergunta: de que forma você lida com as emoções? Se eu estou muito irritado com a situação, briguei com o meu líder, será que isso pode tirar o meu desempenho e minha capacidade de perceber o risco e o perigo? Com certeza, tá? E claro que cada pessoa tem um nível de resiliência, ele tem um limite daquilo que ele consegue lidar emocionalmente. Preste muita atenção. Então, a pessoa que tem lá um nível muito baixo, né, de resiliência, essa pessoa, ao lidar com uma situação dessa, né, de uma briga com o líder, com um colega de trabalho, seja como for, isso aqui ficou feio, seja como for, ele não vai conseguir manter a atenção na atividade. Logo, o risco de um acidente é muito grande. Tá? Por isso que nós vamos medir na avaliação psicossocial até a capacidade de resiliência desse sujeito. Terminando, vou falar um pouquinho aí das causas do acidente de trabalho, que além do fator interpessoal, como eu disse, que são os fatores ambientais que fogem ao controle do sujeito, e o fator interpessoal, que está muito na inteligência emocional, capacidade de resiliência, nós temos aí que explicar que acidente ele é um fenômeno muito multicausal, que ele tem uma questão social, organizacional, comportamental e mental. Ele separa, né? O autor ele coloca lá assim, olha gente, comportamento é uma coisa, a mente é outra. Tá? Deixe bem claro isso. Mesmo porque quando nós vamos fazer uma avaliação psicossocial, nós temos que entender que estamos avaliando fatores sociais, familiares, comportamentais de personalidade e cognitivos, também valores, né? Então a avaliação ela é abrangente, Eu espero que o primeiro capítulo desse livro maravilhoso, né, tá aqui, venha fazer a diferença. Ela é bem pautada na psicologia aplicada à segurança do trabalho. São aí quase 100 páginas de conteúdo. O livro total tem mais de 100 páginas. E ele já está disponível para a gente pesquisar e construir aí um bom conhecimento, tá? A avaliação psicossocial é um serviço que o psicólogo presta, cobra e compõe das nossas atividades. Não é privativa, a não ser que dentro da avaliação psicossocial tenha teste psicológico. Mas nós precisamos dominar porque às vezes outros profissionais fazem e é uma fatia do mercado que teria que ser destinada aí ao psicólogo, tá? Eu vou fazer até um desenho aqui, cara, o desenho bonito que eu fico. Então, até a próxima. Aliás,
até a aula, né? Grande abraço.